Olá, me chamo Gabriel, sou graduando em zootecnia na Universidade Federal de Rondonópolis e hoje vou ministrar uma apresentação referente à utilização de grão de centeio e fítase na nutrição e alimentação de animais não ruminantes. Começando pelo centeio, vou introduzir a apresentação falando sobre a produção no Brasil e no mundo. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta. O que é o grão de centeio? Bom, respondendo a pergunta, o centeio ele é um dos principais cereais do inverno. Ele é mundialmente conhecido pela sua rusticidade e também pela sua tolerância às condições adversas. Ou seja, mesmo com a presença de solos inférteis ou solos férteis, ele ainda continua apresentando resultados satisfatórios e produtivos. Isso é muito legal. Agora, em relação ao seu local de produção, ele apresenta a produção de grãos de centeio apresenta dominância em países como a Europa, como a Alemanha, como a Polônia e como a Rússia. Agora, aqui no Brasil, a produção dos grãos de centeio é relativamente menor quando comparado a esses países. Porém, aqui no Brasil, a concentração da produção de grãos de centeio fica na região sul, em locais como Paraná, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Logo, é possível concluir que ele é um grão de clima temperado. Dando continuidade, em 2022 foi realizado um estudo com o objetivo de coletar dados sobre a sua produção mundial da produção de grão de centeio e foi possível estimar que foram produzidos cerca de 12,8 milhões de grãos de centeio. E isso é uma informação que vai escalando ao decorrer dos anos, ao decorrer dos dias que vão se passando, isso é muito legal. Agora, falando sobre o processamento dos grãos de centeio, eu vou iniciar falando sobre a moagem, o processo de moagem. A moagem nada mais é do que o processo de diminuição das partículas de grão de centeio. Isso possibilita ter uma maior relação com outros nutrientes presentes na ração e na sua dieta. Isso também aumenta o seu teor de digestibilidade, ou seja, em cada processo que vai moendo, em cada moagem, vai diminuindo as partículas de grão de centeio, vai aumentando sua relação com outros componentes da sua ração e aí vai aumentar bastante a sua digestibilidade. Agora falando sobre a hidrólise enzimática, ele é um processo no qual basicamente vão ser adicionadas enzimas para degradar as fibras solúveis presentes no grão de centeio. Indiretamente vai diminuir a viscosidade do alimento e também vai aumentar a disponibilidade de nutrientes. Agora falando sobre o processo da fermentação, é um processo muito importante que também visa a maior disponibilização de nutrientes, porém conta também com a redução, com o intuito de remover alguns fatores antinutricionais presentes no grão de centeio. Agora falando sobre a peletização é um processo térmico que também visa diminuir os fatores antinutricionais que porventura passaram pela etapa de fermentação e porém ela ainda visa eliminar esses processos antinutricionais e também aumenta a sua palatabilidade, que palavra difícil. Agora falando sobre o controle de micotoxinas, nada mais é do que se porventura ainda passou algum fator antinutricional, vão ser adicionados alguns absorventes no seu produto final desse processamento, que vai reduzir o risco da saúde dos animais, da sua cultura produtiva, vai diminuir o risco da saúde. Agora falando sobre os fatores nutricionais e antinutricionais dos grãos de centeio, eu vou dar continuidade apresentando a tabela nutricional completinha, tudo certinha, conferida. E vale ressaltar que o grão de centeio, o grão de centeio é uma alternativa aos grãos de milho, ou seja, ele é um alimento energético. É, Como característica de ser um alimento energético, obviamente ele é rico em energia, devido ao alto conteúdo de carboidratos, e também ele é principalmente rico em amido, na sua concentração. Outra característica de ser um alimento energético é que ele possui nível moderado ou baixo de proteína. Esse nível moderado de baixo vai variar de acordo com o seu alimento energético. Porém, no caso dos grãos de centeio, o nível vai ser moderado de proteína, porém, em questão de aminoácidos, ele vai apresentar baixo teor de metionina.
Agora, quando a gente cita questões de limitações de inclusão, é mais uma questão de equilíbrio do que uma questão de antinutricional. Porque como ele é um alimento que ele comporta fibras insolúveis em sua composição, essa presença de fibras insolúveis ele pode deixar indisponível a absorção de alguns nutrientes na sua dieta. Isso é nada interessante, porque você já formula a ração com o intuito de você promover a absorção de nutrientes presentes naquela ração que você quer fornecer, nos nutrientes que você quer fornecer naquela ração. E com essa presença de fibra solúvel se torna indisponível, né? Tipo, vai indisponibilizar essa absorção. Ou seja, na sua formulação de dieta, você tem que equilibrar a sua fração de grão de centeio. Assim como eu havia falado, ele tem altos níveis, como fator antinutricional, ele tem altos níveis de fibra solúvel, que pode aumentar a viscosidade intestinal e ele pode prejudicar a sua absorção de nutrientes. Como fibra solúvel, temos exemplos da pentosana, que basicamente ela vai indisponibilizar os nutrientes por meio de quelação ou outros métodos de indisponibilização de nutrientes. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre a produção mais para o meio mundial do que no meio Brasil de fitase, porque no Brasil é muito pouco produzido. O seu domínio produtivo de fitas, eu sempre confundo a pronúncia, mas é fitas e o fitase, eu estou falando disso aí, de fitas. Eu trouxe uma imagem para demonstração, mas o seu domínio de produção de fitase é nos países da China e Estados Unidos devido ao seu baixo custo de produção e alto nível tecnológico. São países que têm um nível tecnológico muito elevado. E ele é fornecido por meio concentrado na dieta. Ele é um alimento, é um nutriente que passa por fermentação, ou seja, tem ação de micro-organismos no seu processamento. Aproveitando essa minha fala, vou dar continuidade falando sobre as etapas de processamento da fítase. E começando, temos a escolha do seu microorganismo. Ou seja, como ele passa por fermentação, logicamente tem a ação de microorganismo. E a escolha do microorganismo é basicamente sobre se você vai escolher fungos ou bactérias para sua fermentação. Isso pode afetar diretamente na sua qualidade da sua fitase também. Sobre a fermentação submersa, ela pode ser ou submersa ou estado sólido, ou agir de forma contínua. Ou seja, da forma submersa, os seus micro-organismos vão se desenvolver na fase líquida, e na fase sólida eles vão se desenvolver na fase sólida. É basicamente isso. Na questão de formulação, existem três processos. Perdão. Na questão de extração, existem três processos que compõem os processos de extração, que são a filtração ou centrifugação, precipitação e purificação. A filtração ela remove aquelas células sólidas e partículas sólidas que acabaram ficando depois daquelas etapas anteriores. A precipitação é a adição de alguns, é opcional, na verdade, é a adição de algum sulfato de amônio para promover uma maior concentração de proteína, para ele ficar muito proteico. Agora, a purificação é literalmente você purificar para aumentar a qualidade da sua fitase. Agora, falando sobre a questão de formulação, existem também três processos, que são a secagem, a mistura e o encapsulamento, que também é opcional, mas eu já vou chegar lá. Bom, agora a secagem, geralmente ela é fornecida por meio, como ela é um meio concentrado, a sua característica é que a fitase é um pozinho. Ela é fornecida como um pozinho. Ou seja, essa secagem é para atingir essa característica específica da fitase. Bom, em relação à sua mistura, no seu processamento, ela geralmente, com o objetivo de facilitar o seu manuseio e a sua aplicação, ela é misturada com celulose, com amido, esses tipos de nutrientes, para facilitar a sua aplicação. E o encapsulamento é mais para evitar que ela atinja alta temperatura e perde o seu produto, que é o final do processamento, né, o seu produto final, que é a fitase. É mais para evitar a sua interação com. Às vezes você está numa indústria de ração, evitar que ela se contamine contra os componentes de ração, mas é opcional. Agora, só a embalagem de armazenamento, ela geralmente ela é embalada para que evite contato com a água e ela é armazenada em locais frescos e secos. Ou seja, ela não pode ter umidade, porque ela já passou por secagem, então não é interessante ter umidade aqui.
Agora, o controle de qualidade é mais para verificar a sua atividade enzimática, para ver se ela não foi perdida no decorrer do processamento e garantir a sua ausência de que não haja ausência de para garantir a ausência que não haja presença de micro-organismos patogênicos ou um composto químico que porventura foi utilizado ali. E aqui foi uma imagem do processamento que eu consegui pegar para ilustrar como é feito o processamento da fitase. Agora eu vou apresentar seus fatores antinutricionais e nutricionais. Acabei invertendo. É, seus fatores perdão, seus fatores nutricionais são o aumento da biodisponibilidade de fósforo e através da quebra do fitato, que é justamente o que ela tem que fazer. E esse disponibilidade de fósforo é muito interessante, porque ele é muito necessário para animais não ruminantes e animais em geral. Qualquer cultura ele necessita desse fósforo. Então, essa biodisponibilidade vai fazer com que você economize no caso no caso você queira fornecer via concentrado. Vai melhorar sua absorção de minerais e eficiência energética se dá ao ponto de como ele é misturado para aplicar da melhor forma com amido, ele vai aumentar a sua eficiência energética pela presença de amido. Assim como todo alimento, os fatores antinutricionais, não sendo fatores antinutricionais, são pelo excesso de suplementação. Todo nutriente que tem excesso vai ocasionar um prejuízo para o seu animal, ou pela excreção desse nutriente que você exagerou, ou alguma resposta biológica do seu animal. Interação microbiota e resistência adversa, caso ele não tenha passado corretamente pelo processamento dele, pode ficar algum outro microorganismo que indesejado ali, ou alguns compostos sólidos, né, do mau processamento. Agora eu vou apresentar um trabalho científico que ele abriga a substituição do trigo por centeio. Aqui estão as tabelas, cada uma das tabelas que são dos resultados do artigo, que uma lida com a massa do órgão, com o consumo diário, com score de teor de matéria seca, com a digestibilidade total aparente no trato e concentrações. Bom, e foi possível concluir nesse artigo que mesmo com alta inclusão de centeio na dieta, não teve alteração no consumo nem diminuiu, nem aumentou o consumo diário dos leitões, ainda se manteve o mesmo. O ganho de peso também não foi afetado, ou seja, não serviu para nada essa troca. E quando foi, como pode dizer, quando foi substituído completamente o trigo por centeio, teve uma piora na sua taxa de conversão alimentar, ou seja, foi possível se concluir que não foi interessante a substituição de centeio por trigo nessa ocasião, porque além de não interferir no consumo diário, não aumentar no ganho de peso diário, ainda teve uma piora teve uma piora na sua questão de digestibilidade do extrato etéreo, ou seja, não foi interessante essa situação, a substituição de centeio por trigo. Bom, pessoal, a minha apresentação foi isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço e tchau.